seus problemas. Chamei com mão de ar pelo nariz, liberar esse ar. Elevar o pensamento a Deus, a Jesus e a todas as entidades que aqui estão. E hoje vieram o grande propósito de mostrar um caminho para todos os médicos e todos aqui presentes. Temos companhias de outras colônias, estudantes e mentores, e outras equipes médicas, de socorristas e guardiões que estão dando suporte ou aporte a esse trabalho. Levamos o pensamento ao grande Pai, que nos está nos dando essa oportunidade, para que nós possamos, com o entendimento da luz, da caridade e do amor, aprendemos mais com as entidades que aqui estão, coordenadas por esse grande Espírito de luz, que muito ilumina essa casa com a sua dignidade, com o seu caráter, com a sua caridade e a sua bondade. Devemos sempre o pensamento a Deus, estejamos sempre ligados com o pensamento a Deus e Jesus. Nunca perdemos essa conexão. Para nós, médios, não nos perdemos nos nossos labirintos, das nossas formas pensantes, das nossas mentes. Rogais ao Pai misericordioso, peço permissão para a entidade, para iniciarmos os trabalhos nesta noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos para esse nosso encontro mensal, onde sempre abordamos um tema sempre bastante comum e que procuramos dar um aspecto um pouco mais abrangente a ele. E o tema de hoje, por isso fiz questão que todos os médicos estivessem presentes, é o trabalho mediúnico. Que condições o médium deve ter para realizar esse trabalho? De que forma ele poderá se proteger? Que atividades, que procedimentos, que comportamentos ele deve ter para ser um bom médium? E, naturalmente, abordar alguns temas, algumas situações que têm ocorrido na casa. Naturalmente, os deixo preocupados e requerem, naturalmente, uma abordagem mais profunda desse assunto. Vamos começar pelo início. O primeiro aspecto, o sujeito realizar um bom trabalho como médium, é o equilíbrio. O equilíbrio é indispensável e é um fator de proteção do médium. Olhem, essa observação é interessante. Vocês têm que se manter equilibrados como pessoas no seu dia a dia, como qualquer pessoa tem que se manter equilibrado. Se você deixar que os problemas tomem conta de você, e se você de alguma forma se desequilibrar, você vai ter problemas.
que é o que nós temos visto aqui, né, com uma certa frequência. O que acontece? Os problemas do dia a dia desequilibram a pessoa. E ela, de alguma forma, não consegue enfrentar aquela situação com calma, com tranquilidade, com serenidade, certo? E começa a se desequilibrar. Todos sabem que o médium é abordado por muitos irmãos e tal, que vêm até ele pedir ajuda, certo? Se a pessoa se desequilibrar, naturalmente ela não vai conseguir ajudar ninguém. O que acontece? Aquelas energias que vão cercá-lo, de alguma forma, vão ajudar a desequilibrar ele ainda mais. Certo? Evidentemente que não é fácil ter um equilíbrio sempre. Praticamente impossível. Agora, na medida do possível, as pessoas, trabalhadores em especial, têm que ter esse cuidado, certo? E nós temos visto aqui, praticamente toda semana, casos de desequilíbrio exatamente nessas circunstâncias. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar para evitar chegar nessa situação, certo? Não é um problema de difícil solução. Claro que não. Certo? Por quê? Porque a pessoa tem um atendimento aqui e tal, vem aqui, nós atendemos, equilibramos e tal. Certo? Mas o trabalho como médium, naturalmente, fica muito prejudicado. E aí voltamos à questão inicial, do equilíbrio. O que leva ao equilíbrio? É isso que a doutrina vem dizendo a todo mundo. Certo? Ter bons pensamentos. Ah, mas eu estou numa situação muito difícil. Tudo bem, não vai ser tendo maus pensamentos que você vai resolver aquela situação. Certo? Não vai ser se desequilibrando que você vai, de alguma forma, resolver aquilo. Quando xingar, ligar, ofender, tentar resolver algum problema, só agrava a situação. Certo? Então, quando a doutrina diz que a pessoa tem que ter serenidade, ter calma, observar, aceitar os outros como eles são, certo? Ter paciência. Isso não é conversa fiada. É para que a pessoa tenha equilíbrio. E especialmente os trabalhadores tenham equilíbrio para conseguir ajudar os outros. Certo? Porque senão nós vamos estar diante de um sujeito desequilibrado, dando passo no outro desequilibrado. Certo? Essa é a verdade. Não vamos, certo? Não tem pessoas que estejam em desequilíbrio que vai ali, que vai harmonizar a pessoa. Certo? Tem alguns que mesmo desequilibrados têm um grande poder de concentração, conseguem esquecer dos problemas, mas a grande maioria não. Certo? Então nós estamos diante de dois necessitados. Um pedindo ajuda e um tentando ajudar. Os centros espíritas, no geral, não tem, certo? De avaliação e tal. Nós também não temos condições de avaliar todo mundo individualmente. Então, cada um se sentir, não estou bem, não posso trabalhar, a gente atende, então a pessoa vai para casa, vai se equilibrar, vai descansar a matéria e tal, vai pensar. É o normal, certo? Por quê? Porque nós temos que manter um padrão de atendimento, certo? Não podemos vir aqui fazer de conta. Como eu sempre digo, nós vivemos de resultado, certo? Tem que ter resultado. E agora que nós adotamos aquele sistema de as pessoas que só precisam passe, só vão tomar passe, o passista tem que estar equilibrado. Senão o sujeito entra bem e sai com dor de cabeça.
adianta nada. Por mais boa vontade que tenha, a pessoa tem que ter autocrítica, quando não estiver bem, não trabalhar. Certo? Para não comprometer o padrão de atendimento. Certo? Nós batemos muito em cima disso, porque nós temos responsabilidade, especialmente não só com as pessoas, certo? Mas especialmente com a nossa consciência, certo? E com o plano espiritual que tanto respaldo tem dado a essa casa. Então a pessoa, se não se sentir equilibrada, não tem problema nenhum, certo? Chega até a coordenação do grupo mediúnico, fala e se é tratado e vai para casa, certo? Então, eu peço encarecidamente a todos vocês que tenham essa autocrítica, certo? De quando não estiverem bem, comunicar a coordenação do dia, ser atendido e ir para casa. O que eu tenho observado, via de regra, tá? Mas sempre dá problema. É impressionante. A pessoa começa a trabalhar e se sente mal, tonteia, alguma coisa acontece com ela, certo? Então, vamos tomar cuidado. Observação importante assim. O médium tem que ter, primeira coisa, humildade, certo? A autocrítica sincera é parte da humildade dele. Ele tem que ter a humildade de reconhecer que aquele dia aconteceu uma série de coisas e tal que o deixaram desequilibrado e ele não vai conseguir superar aquilo na hora de trabalhar. Então tem que ter humildade para ouvir, humildade para aprender, certo? Humildade para trabalhar. Não adianta nada a pessoa com melhor boa vontade vir, certo? Porque o resultado vai ser ruim. E nós não estamos aqui para perder tempo, certo? Vir aqui, fazer de conta, dar um passe mais ou menos, tá? Fazer um atendimento mais ou menos. Não. Ou fizemos bem feito ou não fizemos, certo? Uma grande responsabilidade que todos têm. Bom, primeiro aspecto, equilíbrio. Segundo aspecto, humildade. Certo? O médium tem que ter a mais profunda humildade. Especialmente a consciência de que ele é só um ente intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Que é o médium. O médium não tem nenhum dom, certo? Essa conversa de que o médium tem dom, isso aqui, não. O médium é um ser intermediário que, de alguma forma, ele, certo, tem que fazer aquele trabalho. Mas tem pessoas que acham que, tá, se dão uma certa importância que, na verdade, não tem. Então temos que trabalhar a humildade. Isso é importantíssimo. Que é outra coisa que vai te trazer problemas. Quando a pessoa, de alguma forma, começa a ter atitudes arrogantes, começa a levar tombo. Certo? E aí, mais arrogante ainda, se pergunta por que está acontecendo aquilo com ela. Certo? Não tem nenhum senso crítico, não tem humildade, certo? E tem problema. É isso que acontece. Outra coisa importante, assim, nem tudo é espiritual, né? Combinar. E tem gente que acha que tudo vem disso. Não. Cada um tem os seus atos, as suas responsabilidades, seus procedimentos, seus comportamentos, certo? Que tem consequências. Certo? Então, nem tudo é espiritual. Pessoas que botam na cabeça que tudo é, não, porque isso, que o espírito, que o mentor, que não sei o quê, incomoda o coitado do mentor noite e dia. Isso não tem nada a ver. Assumir a sua vida, suas responsabilidades, certo?
fazer as coisas do jeito que tem que ser feitas, que não vai ter problema nenhum. Então, a humildade é fundamental. A pessoa começa a ter alguns rompantes de arrogância aqui e ali, vai ter problema. É certo que vai ter. Porque essa é uma das coisas que a espiritualidade não tem muita complacência. Certo? Nós não estamos aqui para alimentar o ego de ninguém. Certo? Nós viemos realizar um trabalho de forma objetiva e tal, com aquelas pessoas que fizeram a opção antes da reencarnação. Todo médium faz uma opção antes de reencarnar, como forma de resgate de dívidas de uma encarnação anterior. Certo? Quem está aqui porque é bonzinho, porque tem um grande coração. Não. Todo mundo, de alguma forma, tá, enfrenta um problema e tal, que vai lhe levar a um centro espírita, e aí é detectada aquela capacidade mediúnica acima da média, porque mediunidade todos têm, mas aquela capacidade mediúnica acima da média que vai levá-lo ao trabalho. Certo? São formas que a espiritualidade tem de fazer o sujeito cumprir o contrato. Certo? Não adianta nada antes de reencarnar, não, eu vou lá, daí, que é muito comum, e a gente vê toda semana também, esse problema que é o seguinte: a pessoa tem mediunidade para trabalhar, veio para ajudar os outros, mas não quer despender uma noite no trabalho, não quer ajudar ninguém, pessoa absolutamente egoísta, só cuida do seu próprio umbigo, certo? Aparecem aqui as pilhas de desequilibrados, pilhas, toda semana tem um monte, certo? Vai ser um eterno desequilibrado. Por quê? Porque não está cumprindo o contrato, é simples, certo? Imagina o seguinte, vejam como a espiritualidade é sábia. O desencarnado reconhece quem tem capacidade de ajudá-lo, porque o médium vem com uma determinada sinalização, diríamos assim, nos chakras, que são identificáveis pelo desencarnado. Por isso que o desencarnado começa a ficar na volta do sujeito pedindo ajuda. Ele sabe que aquele sujeito veio para ajudá-lo. Certo? Porque ele não está aqui agora nessa encarnação. Ele tem uma história toda, tem todo um conhecimento. Certo? Aquela sinalização, eles começam a chegar à volta do sujeito pedindo ajuda, então, evidentemente, o médico não está preparado, começa a se desequilibrar. E aí é muito comum, perde sono, assim, dormir muito mal, perder sono e tal. O resultado normalmente vai se tratar no médico da Terra e tal. Vai tomar um monte de remédio, não vai resolver o problema, vai continuar assim mesmo. Vai tomar remédio o resto da vida e não vai resolver. Porque o que ele tinha que fazer, ele não fez. E olha que nós falamos para as pessoas aqui sempre. Toma um rumo na tua vida, meu irmão. Vai no centro espírita, não precisa ser aqui. Vai em qualquer lugar e vai trabalhar. Certo? Então, a pessoa tem que ter a humildade de que ela é um pouco diferente dos normais, certo? Tem uma capacidade às vezes de ver, de ouvir, de sentir, diferente das outras pessoas, certo? Que não enxergam, não ouvem, não vê nada. Ela tem que ter a autocrítica e dizer, eu vou ter que tomar uma providência na minha vida, certo? Vou ver o que é isso, vou tentar me informar. E tem que ter a humildade, naturalmente, de reconhecer que ela não conhece nada do assunto e procurar quem sabe. Certo? Então, esse é um aspecto da humildade interessante. Você ter vergonha de perguntar, certo? Às vezes as pessoas não me perguntam porque tem medo da resposta. É um absurdo isso. Cara, tem perguntas que são perguntas, naturalmente, de doer. Perguntas que, pro nível de vocês, já passaram há muito tempo.
Mas de qualquer forma eu sempre respondo e tal, às vezes faço uma brincadeira e tal, para ver se a pessoa se dá conta de que ela já devia estar num outro nível. Certo? Mas esse é um aspecto da humildade. Ficou em dúvida daquele trabalho? O que aconteceu ali que eu não entendi nada? Pergunta. Certo? Eu estou sempre disposto a, dentro dos meus parcos conhecimentos, a esclarecer as pessoas. Agora não adianta nada ficar com a dúvida, ir embora, ficar com a dúvida e não ter humildade de perguntar. Pergunta. Infelizmente não temos muito tempo para conversar, nós temos essa conversa mensal aqui, nos trabalhos, tem terminado tarde e tal. Tá? Então, equilíbrio, humildade, preparação. Terceiro aspecto. Muito importante, que é o seguinte. No início do ano eu comentei com o coordenador, nós teríamos um outro tipo de exigência esse ano, certo? E que nós precisaríamos de um corpo mediúnico mais preparado, certo? Por isso, nós insistimos tanto nas aulas, certo? Decidimos juntos o conteúdo para que fosse levado a vocês, certo? As linhas básicas da doutrina, alguns procedimentos básicos também, certo? Para que você tenha cada vez mais condições de trabalhar. E um aspecto importante é assim, a aula não é para ensinar tudo para ninguém, certo? A aula é para indicar o caminho do sujeito por conta própria estudar, certo? E esse é um outro fator bastante interessante. O que o médium tem que ler? Ele tem que ler as obras básicas do Kardec. É isso. O sujeito escreveu aquela, para o sujeito ler aquilo. Tem um livro só sobre médiums. Quantos leram o livro dos médiums? É de chorar. Mas vamos continuar a palestra. Vamos começar a chorar aqui. Certo? Isso é o beabá do beabá. Certo? Ler 1, 2, 10 vezes até entender o que está escrito. Certo? Aquilo vai te ajudar. É aquilo que vai te ajudar. Aquilo foi escrito para ajudar quem tem que trabalhar. Mas a pessoa não lê, não adianta nada. Certo? Ainda bem que ele só escreveu 5 livros. Imagina se tivesse escrito 50. Certo? Ninguém lê. Certo? Quem é que leu todo o livro dos Espíritos? Certo? Então é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisas básicas. Certo? Não estamos falando de... Certo? E aí começa a ler romance. Não tem nada contra romance. Não. Mas vocês são trabalhadores. Certo? Vocês são curiosos. Romance é para curioso. Certo? Vai ler a Zíbia, né? Bobagens que eles escrevem e tal. Um romance, água doce e tal, que no final tem um ensinamento sobre o princípio da doutrina, 2 ensinamentos. Certo? E normalmente o morto vem e fala com o vivo e tal, e aí, tu vê, bobagem, tal, aquilo ali não, certo? Não vai ajudar na evolução de vocês. Mas as pessoas preferem ler romance. As pessoas normais, tudo bem, não tem problema. Ajuda a conhecer a doutrina, a se interessar pela doutrina e tal. O médium tem que ler, certo? Tem que ler aquilo que foi escrito para ele ler. Mas nem isso, certo? Pega o livro dos Espíritos. São só 1021 perguntas. Lê 10 por dia. Pega um assunto que você se interessa. Qualquer assunto que você se interessar, está no índice. Aquilo foi extremamente facilitado. O assunto. Eu quero ler sobre mediunidade. Vai lá. Eu quero ler sobre médium. Vai lá no capítulo tal. Está tudo explicado, certo? Então, essas ferramentas, esses mecanismos, certo? São fornecidos
conhecidos têm que ser utilizados. Certo? Senão nós ficamos com aquela preparação intuitiva. Certo? Só a natureza deu para o cara. Certo? Só o plano superior deu para o cara. Porque ele não fez nada por ele. Certo? Ele não se ajudou. Por isso que você vê médiuns que entram de uma maneira e passam os anos e estão ali e tal. E tem médios que evoluem bastante. O que faz a diferença? É o conhecimento, a instrução. Certo? Porque existem os dois extremos das casas espíritas. Aquela casa espírita que faz você ler eternamente, não deixa você trabalhar nunca. Certo? E o outro extremo que nós que somos defensores da prática. Aí as pessoas não leem. Certo? E a preparação fica absolutamente prejudicada. Essa é a grande verdade. Certo? A evolução como médium é muito pobre, muito prejudicada. Porque muitas coisas acontecem nos olhos da pessoa e a pessoa não entende. E nós não temos tempo para estar explicando tudo o que acontece. Certo? Não temos. Certo? No outro dia até fiz um cálculo rápido. Tende aí 100 pessoas, 110, 100. Vamos fazer um cálculo redondo, 100 pessoas. Se você perder 3 minutos com o cabelo, são 300 minutos. Estão falando 5 horas, que é mais ou menos o que acontece. Certo? Se eu aumentar 1 minuto por pessoa, certo? Eu vou estar aumentando mais de 1h30, quer dizer, porque nós vamos sair daqui, os médicos têm que trabalhar no outro dia e tal. Certo? Então o trabalho tem que ser rápido, não tem muita explicação, tem que ser concentração total, eficiência e vamos embora. Certo? E o médium fica sem entender muitas coisas que acontecem ali, o que está acontecendo aqui. Certo? E você, através da leitura, pelo menos você vai ter uma notícia. O que normalmente, tudo que eu falo aqui acontece na prática. Todos os aspectos acontecem na prática. Não tem uma coisa que não se fale aqui, que não tenha um aspecto objetivo da pessoa aprender, certo? Então, assim, ó, quer ver uma prova disso? Nós temos extrema dificuldade com um médium de doutrinação, doutrinadores, certo? Porque ele requer que a pessoa primeiro tenha calma, não seja medrosa, certo? É um aspecto importante, se começar a ter medo de espírito, aí estão perdidos, certo? Não precisa ter medo, mas a pessoa tem que ter uma certa frieza e tal, uma certa coragem para encarar determinadas situações, certo? Mas ele tem que ter basicamente o entendimento daquela mecânica. Quem é aquele sujeito que está se manifestando através daquela mente? Qual é o perfil psicológico dele? Que eu sempre falo. Certo? Por quê? Se você não tiver essa percepção, e aí você vai estudar, tem vários perfis dos espíritos, certo? Eles se reúnem em grandes grupos. Sofredores, perdidos, obsessores, tal, tem, mais ou menos não foge muito ali dos 10, 12 aspectos. Às vezes aparece algum diferente e tal, mas normalmente é isso, certo? Se você tiver lido sobre aquilo, na hora de doutrinar, você vai saber que tipo de espírito você está tratando. Que tipo de espírito é aquele? Certo? É como eu sempre digo, se você começar uma conversa errada, por exemplo, com um obsessor, você não vai convencer ele nunca. Certo? E até, aquele dia eu estava comentando, não sei se foi quarta-feira, observa, às vezes, alguns centros espíritas aí, fazendo um trabalho de desobsessão. Esse jeito, uma obsessão terrível, o sujeito vai com aquela conversa. Meu irmãozinho, não sei o que e tal. O espírito só pode matar ela, certo? Que é o que acontece. Ele
seres absolutamente inteligentes, ele olha para a pessoa e diz, esse aí, certo? Esse aí não é do ramo. Não é assim que se faz. Certo? O espírito é absolutamente inteligente. Absolutamente inteligente. Ele sabe onde é que eles estão. Mesmo quando o espírito chega e se manifesta e diz, eu estou perdido, eu não sei, sabe. Ele sabe. Certo? Ele sabe onde ele está. O espírito, naturalmente, sente-se perdido. Uma situação comum, logo depois do desencarne, que é uma situação nova para ele. Mas ele tomando consciência que ele desencarnou e tal, ele se localiza. Certo? Não é... Ele não está ali por acaso e tal, ele sabe que ele está ali. Claro, se o médium que vai doutrinar aquele espírito não tem o conhecimento e tal, e começa uma conversa errada com um espírito mais pesado, mais denso, ele não vai chegar a lugar nenhum. Certo? E aí o que acontece? Acontece contra o espírito. Porque eu quero, porque eu posso, porque eu não sei o que, e tal. Certo? Aí toma conta da situação. Normalmente é isso que acontece. Certo? Por quê? Porque o médium, o doutrinador não está preparado para observar. E a observação do trabalho é fundamental. É fundamental. Isso é tão fundamental que o Kardec diz que o Espiritismo é a ciência da observação. Certo? Você observa. Mas nós temos pouquíssimos métodos de doutrinação e, pelo que vejo, pouquíssimas possibilidades de conseguir mais alguns. Certo? Temos um trabalho espiritual intenso, uma fila de espera absurda, certo? E nós temos que passar os mais necessitados, os mais desesperados na frente. Não tem outra forma. Tem pessoas que têm dores, sentem muitas dores e é um problema absolutamente espiritual. Então, e a lista se arrasta e nós não conseguimos dar conta do trabalho que... Por quê? Nós não estamos tendo uma preparação adequada. Certo? Vamos ser realistas. As perguntas feitas nas aulas, perguntas elementares, chega a ser constrangedor. Eu assistindo junto com a Paella e fiquei envergonhado. Vou sair daqui, não vou assistir toda a aula. Mas assim, vocês têm que fazer um autocrítico e começar a estudar. Não é que você tem que ler, ocupar o tempo que vocês têm lendo as coisas certas. E não adianta você ler 12 horas por uma coisa que não interessa, que não vai te ajudar. Certo? Você não está falando mal dos romances espíritas? Não, eu estou falando mal. Foi o meio que a espiritualidade achou para agregar mais pessoas, está tudo certo. O trabalhador, já deixamos os livros escritos para o trabalhador. Certo? Se você não tem muita paciência, não gosta de ler, então leia só um, o Livro dos Espíritos. Certo? Leia só um. Porque o Livro dos Espíritos é a grande Bíblia do Espiritismo, naturalmente. E os outros 4 são derivativos do Livro dos Espíritos, que vêm aprofundar assuntos. Certo? O céu e o inferno sobre as punições e tal. O Evangelho é um livro do aspecto moral. O Evangelho, na verdade, é uma simplificação. Porque muitas mensagens que constam no Antigo Evangelho, coisa complicada, de reflexões profundas, entendeu? Muita gente não entende nada daquilo. Então o Espiritismo veio simplificar isso aí, certo? O Gênesis, que é o surgimento, naturalmente, da vida humana e tal, e o Livro dos Médiuns, certo? E qual foi a ordem que foi escrita? O Livro dos Espíritos foram os princípios básicos e as leis que iam reger a doutrina, certo? Teria que se basear em alguma coisa. E o segundo, o Livro dos Médiuns, um livro de prática, certo?
eles são em capítulos, eles são por assuntos. Já foi feito assim para facilitar, eu acho que já imaginando que a humanidade não gosta de ler, certo? Não tem paciência para ler, não quer perder tempo. Então, todo mundo tem muita pressa, certo? Então nós temos aí, recapitulado, equilíbrio, humildade, preparação. E um outro aspecto muito importante, vontade. Vontade interior de querer ajudar o seu próximo, certo? E isso faz toda a diferença no trabalho, certo? Amor naquilo que faz, dedicação, concentração total com o objetivo de ajudar o outro. Por quê? Porque você quer aquilo. O que nós vemos aí, certo? No geral das casas espíritas, a coisa até meio constrangedora, gente querendo se promover socialmente, status e não sei o que e tal. O pessoal acha muito bonito, não, eu sou médium espírita. Você é um coitado. Sabe nada de nada, vai lá polir, certo? Porque no meio dele aquilo é importante e tal. Não vai fazer a menor diferença se ele for ou não for. Esse tipo de médium, certo? Eles têm que querer, tem que ter, sair de dentro dele a vontade, o amor. Porque senão, é como eu digo, tem médios e médios, né? Médium mais ou menos, certo? Isso nessa casa, felizmente, a esmagadora maioria trabalha com muito amor, certo? Então vejam vocês como isso é importante. Vocês, naturalmente, no autocrítica sincera, sabem que não tem grande conhecimento teórico, né? E já ficou por demais, mas vamos conseguir, certo? Vamos conseguir. Até um dia, quem sabe, certo? Mesmo não tendo grande conhecimento, com uma preparação defeituosa, o resultado é muito bom. Por quê? Porque você põe amor naquilo que você faz, certo? O amor faz toda a diferença. Você querer ajudar, você vir com aquele objetivo e ficar feliz quando você vê o outro bem, certo? Isso é que faz a diferença. Por isso nós somos partidários da prática, não damos tanta importância para a parte teórica, certo? E somente nesse ano nós começamos a desenvolver esse trabalho, com o auxílio dos professores aí, certo? Porque para nós, se você for um médico absolutamente concentrado, se você quer ser médico, porque você tem amor pelo seu próximo, que você vai ajudar o seu próximo, isso vai fazer a diferença, certo? Então quando a gente fala certas coisas aqui, que o importante é o amor, você fica, isso é um papo furado. Não! Nós provamos na prática que isso é verdade. Não é conversa, é na prática. Porque se nós chegamos à conclusão que o conhecimento teórico é pouco, que a preparação é defeituosa, como se explica todo esse resultado? Certo? Explica-se pelo amor que o corpo mediúnico dedica na hora de trabalhar. E isso é que faz a diferença. O contrário senso também vale. Você vai em lugares que as pessoas estudam, ela toma um passo e não sente nada. Porque não está no conhecimento dele a energia. Certo? Ele é o intermediário. O médium jamais é um protagonista, ele é sempre o intermediário. Certo? E se ele não tiver a concentração necessária para fazer fluir aquela energia, estamos conversados. Estamos diante de um trabalho de qualidade duvidosa. Então, independente desse viés, de ter que estudar e tal, evidentemente,
Quanto mais o sujeito souber, agora imagine o seguinte, vocês com essa dedicação, com esse amor, então, com mais conhecimento e com a preparação melhor, nós vamos ter um resultado maravilhoso. Certo? Nós podemos melhorar esse resultado. É isso que importa. Certo? O resultado. É que eu sempre digo. Vocês têm que se concentrar e trabalhar e tal, para que a pessoa entre muito melhor, saia muito melhor do que entrou aqui. Só saiu do mesmo jeito, com dor de cabeça, assim. Ela nunca mais volta. Aliás, os que saem bem já não voltam mesmo. E é uma grande verdade isso. O centro espírita, eu canso de comentar aqui, sempre é procurado para solucionar algum problema. Ninguém vem aqui conhecer a doutrina, o ar-condicionado e tal. Certo? Não, as pessoas vêm naturalmente para resolver um problema seu. Por quê? Isso é uma coisa natural, não é? Certo? Não é aqui nenhuma crítica. Num país de católicos e evangélicos e tal, a pessoa começa a frequentar uma igreja católica ou uma igreja evangélica. Não começa a frequentar um centro espírita. São raros os casos, vamos ser realistas. O que traz as pessoas ao centro espírita são os seus problemas, às vezes com características meio insolúveis assim, nos procedimentos normais. Temos tido aqui alguns casos bastante interessantes. E resultados bastante interessantes, que é o que interessa. Essa história de falar muito e não fazer, não chegamos a lugar nenhum. Bom, voltando ao assunto da preparação do corpo mediúnico, como eu vinha falando, vocês peguem e escolham um livro. Leiam 10 perguntas por dia, 15 perguntas. Perca uma hora do seu tempo. Claro que eu sei que isso é pedir demais, porque eu pedi para vocês usarem 15 minutos e ninguém fez. Como é difícil a transformação de hábitos e de comportamentos. Certo? Então, quando nós falamos aqui de reforma íntima, que eu pedi, olha, vocês não vão fazer a reforma tudo de uma vez só, vocês têm que fazer a reforma dia a dia. Concentre-se em 15 minutos, que o médium tem uma capacidade maior, e em 15 minutos ele vai conseguir se concentrar, ele vai fazer uma reflexão de como foi o dia, onde ele poderia ter melhorado e tal. Faça essa reforma, ninguém fez. Certo? Eu pedi para ler aqui 10, 15 perguntas por dia, isso é uma coisa praticamente impossível, mas eu vou bater em cima disso. Porque isso é o que vai levar ao crescimento de vocês, à evolução de vocês como médium. Certo? Daí vocês não vão precisar me chamar a cada 5 minutos e tal para resolver os problemas. Certo? Porque vocês terão a própria preparação para resolvê-los. Certo? Nós temos tido aqui alguns casos que vêm de outros lugares e tal, que comprovam exatamente aquilo que eu acabei de falar. A pessoa se tratou lá 8 meses, não conseguiu resolver o problema dela. E aí, mas onde é que o senhor foi? Foi para um lugar. Como é que é o trabalho? O trabalho é assim, tal. Esse trabalho que nós fizemos aqui, vocês sabem que não existe mais casas que fazem esse tipo de trabalho. Porque, desculpe a redundância, é muito trabalhoso. Certo? Esse trabalho é um trabalho como faziam os antigos centros espíritas. Certo? Claro, hoje, devido ao número de pessoas muito maior e tal, pessoas usam espaço coletivo, usam aquilo e tal. E os problemas mais sérios, infelizmente, pessoas são ajudadas, mas não conseguem resolver os problemas. Eles dão ajuda e tal, conforme a capacidade, porque às vezes tem muita gente. Tá? E o grande problema das casas espíritas, das grandes casas espíritas, é que é um grande número de médiuns. E a coordenação não tem condições de controlar
condições de observar, tal, tratar individualmente o médium e tal. Vocês têm que aproveitar isso, certo? Esse respaldo que vocês têm, na verdade, e se preparar melhor, evoluir. Agora, vamos aprofundar um pouco mais o primeiro assunto, que é sobre o equilíbrio, que é difícil, porque isso envolve, na verdade, uma mudança de comportamento muito profunda. Você tem que fazer uma reformulação de procedimentos que muitas vezes até as próprias convenções sociais, a sociedade, que é uma sociedade falsa, certo? De valores que não tem o menor fundamento, não aceita. A sociedade não aceita o sujeito. Muitas vezes nem tem vontade de agir daquela maneira, mas ele acaba agindo para dar uma satisfação, não a ele, internamente, interiormente, mas para ele dar uma satisfação aos amigos, aos parentes e tal. Certo? É um exemplo. O sujeito vai te xingar e tal, e você fica quieto. Certo? Se 10 pessoas verem aquilo, no mínimo 9 vão achar que você é um covarde. E talvez uma tenha um bom senso e diga: ele está certo, vai brigar para quê? Que tipo de vantagem ele vai levar? Do que vai resultar isso? Certo? Mas os outros 9 vão achar que ele é um covarde. E a pessoa tem que ter um preparo muito grande para sentir, ter a convicção de que realmente ele não tem nada que discutir com aquele sujeito, que aquele é um sujeito desequilibrado, certo? E que ele não vai aumentar o desequilíbrio do outro e nem vai se desequilibrar. Ele tem que ter essa convicção. Mas é difícil, certo? Então vejam que para manter o equilíbrio, muitos fatores, estou dando um pequeno exemplo aqui, muitos fatores às vezes contribuem para o contrário, certo? Problemas familiares normalmente desequilibram enormemente todo mundo, principalmente com filhos, pais, mães e tal, e filhos, a pessoa realmente se sente muito pressionada e tal, e acaba se desequilibrando. O que ela deveria entender, e isso é difícil, mas é importante, somos seres individuais. Todos têm a sua caminhada e todos vão responder pelos seus atos. Certo? Exemplo, que aqui, infelizmente, temos muitos, né? O filho do drogado. E o pai e a mãe entram no desespero total. Natural. Óbvio. Ver o filho se terminando, se consumindo. Eles sabem, provavelmente, qual é o futuro daquela pessoa. Certo? E, naturalmente, entra em desespero. Lógico que entrar em desespero não vai ajudar. Infelizmente, não vai ajudar. Ao contrário, só vai prejudicar e vai tornar o ambiente normalmente familiar mais pesado, mais negativo, e vai acabar desequilibrando ainda mais aquela pessoa que já está com problema, que já está consumindo drogas. Certo? Quer dizer, doutor, qual é a solução? E aí,
Para vocês que são trabalhadores, tem que ter esse conhecimento. Vou fazer o possível que depender de mim. Como pai, como mãe, irmão e tal, eu vou dar o máximo de mim para fazer. Para que ele mude essa trajetória. Agora, se ele não quiser mudar, é problema dele. Certo? Ele decidiu assim. Eu fiz tudo que foi possível, mas ele não quis me ouvir. Certo? Aquilo é responsabilidade dele e você não tem nenhuma responsabilidade. É difícil para um pai e uma mãe entender que não tem responsabilidade num procedimento danoso do filho. Mas é assim. O que normalmente acontece? O pai e a mãe entram em desespero, desequilíbrio total em toda a família, certo? Por causa de um. E o que acontece normalmente? A gente tem 4 filhos, tem um que deu problema, certo? Ele esquece dos outros 3. Certo? Aquele que tem bom comportamento, que trabalha, que é estudioso, tudo, aquele fica de lado. Porque aquele não é problema. Ela está preocupada com o problema. Certo? As pessoas têm que se dar conta. E aí entram os princípios da doutrina. Certo? Seres individuais, você vai fazer naturalmente como pai ou como mãe, vai fazer o máximo que você puder. Mas tem trajetórias que você não pode mudar. Tem que se convencer disso. Isso é claro. Sabe por quê? Porque cada um tem o seu carro. Tem certas trajetórias que não vão ser mudadas. Elas poderão ser cumpridas de uma forma amena ou não. Depende da pessoa. Mas ela veio para cumprir uma determinada caminhada. Certo? Naturalmente o karma veio para ser transformado. Certo? O karma veio para ser transformado através da reforma íntima. Nós conversamos outro dia. Que, como eu estou vendo aqui, é muito difícil de acontecer. Então, se você é um trabalhador e tal, e tem um filho com esse problema, aquilo mexe com a pessoa. Óbvio que vai mexer. Mas você tem que ter a convicção de que as caminhadas são individuais. E quando chegar na hora de prestar contas, certo? Cada um vai prestar a sua conta. Não vai chamar o pai, não vai chamar a mãe, não vai chamar o vizinho, não vai chamar ninguém. Ele vai prestar contas da caminhada dele. Certo? Não tem. Que normalmente, outra coisa triste, que eu sempre fico me batendo, a pessoa começa a arrumar culpado porque a sua vida vai mal. Não assume as suas responsabilidades, começa, eu estou assim porque fulano fez isso, porque o outro fez aquilo, porque o outro assim. Quando chegar na hora lá de prestar conta, chama o fulano para ver se ele vai vir. Certo? O sujeito tem que prestar conta a ele. Não tem assessor. Certo? Não tem ninguém que vai lá, não, realmente, você procedeu mal porque eu fiz isso. Não, ele procedeu mal porque ele quis. Porque ele decidiu que ele ia fazer aquilo, que ele ia proceder daquela forma. Por isso que ele procedeu mal. Não foi sob a influência do fulano, ciclano, não. Certo? São coisas que... E aí a gente começa a mostrar que a transformação é muito difícil. Certo? Ela precisa ser perseguida no dia a dia. Agora, é uma tarefa muito difícil. Por isso que eu aconselhei cada um a fazer uma pequena reflexão todos os dias. E isso vai te preparar para o dia seguinte. Viver um dia de cada vez. Certo? Se você analisar o seu dia hoje, tal, como é que foi, o que você fez, isso vai te preparar para o dia seguinte. Certo? E a reforma, ela tem que acontecer dia a dia, porque não há grandes transformações, certo? De um dia para o outro. Ela tem que ser passo a passo. Onde nós vamos chegar? Certo? E não adianta a pessoa ficar, depois de uma longa caminhada fazendo bobagem,
ter aquela história de arrependimento tardio e tal, que também não vai ajudar em nada. Certo? E tem pessoas que passam a existência toda, certo? Arrogante, tratando mal os outros, sendo mal educado e tal. Quando chega no final da vida, que ele já sabe que vai morrer mesmo, ele vai partir para o outro, certo? Aí ele se arrepende, não devia, peço perdão e tal. Tarde demais, certo? Vai pagar a conta do outro lado. Então, certo? São esses conhecimentos que a pessoa tem que ter. São essas coisas que você faz parte de toda uma preparação do médico para trabalhar. Essa reforma aí, tipo, claro que evidentemente todos, né, somos seres imperfeitos, vocês encarnados, nós desencarnados, também à procura da evolução. Mas nós não podemos pecar por omissão, por não tentar, por não fazer. Ter a oportunidade de fazer e não fazer. Uma pequena leitura diária, uma pequena reflexão. Isso vai ajudar na caminhada, certo? Vai melhorar o seu dia. Mas a pessoa não tem tempo. Não. Vocês estão tendo essas informações. Eu tenho batido muito em cima disso. Às vezes me torna muito chato, muito repetitivo em determinadas coisas. Porque vejo que o índice de aproveitamento é pífio. Coisa deprimente. Certo? Poucos começam a praticar aquilo que a gente fala. Certo? Eu vou continuar falando até que o número maior e expressivo de pessoas, porque quando as pessoas começam a falar, a fazer, e começam a divulgar que aquilo que eles estão fazendo está lhe fazendo bem, outras pessoas não têm os mesmos comportamentos. Certo? Isso é uma corrente. Então a gente luta o quê? Vai começar a se formar essa corrente, trazendo sempre informações, tentando trazer algum esclarecimento, até porque essa é a nossa obrigação, certo? Eu tenho que, isso também vai me ajudar, melhor corpo mediúnico possível, e quanto melhor for o corpo mediúnico, melhor para o nosso trabalho, mais fácil vai se tornar. Eu tenho comentado muito sobre isso. Certo? Todos os trabalhos são fundamentais dentro de uma casa. Todos os trabalhos são fundamentais. Não adianta se fazer toda uma preparação, chega lá e o passe ser péssimo. Certo? E eu falo isso porque eu sei quando o passe é maldade, eu sei. Eu olho para o cara e vejo. Certo? Eu lembro uma pessoa que disse, não vou poder ir porque não, tem um aniversário. Não, você não vai poder? Não, você fez a opção de ir no aniversário, porque o aniversário é mais importante. Certo? É isso que eu estou falando de querer ser, de querer aprender. Certo? Naturalmente todos teriam alguma coisa para fazer, mas estão aqui para essa conversa e tal, tentando aprender alguma coisa. E tem outros que não querem saber, certo? Vão continuar daquele jeito. Uma caminhada que vai... A evolução demora muito, certo? Não ser sempre aquele sujeito sempre no fio do desequilíbrio, né? Volta e meia tem que ajustar e tal, porque não tem doação, certo? Não se consegue nada. Em nenhum aspecto, sem dedicação, certo? Ser médico, eu já falei aqui, é como qualquer outra, certo? O médico, quanto mais ele se dedicar, melhor ele fica. O engenheiro, quanto mais ele se dedicar, melhor ele fica. E o médico é a mesma coisa. Quanto mais ele se dedicar, melhor ele será. Bom, vamos abrir a perguntas. Algum esclarecimento. Quem queira pode perguntar, não precisa ficar com vergonha. Qualquer pergunta de qualquer tipo.
Ok, que é isso? Não tem problema. Ali que o senhor comentou ali com relação aos chakras, né, que a gente é muito assediado quando não trabalha, aquela questão. Eu tinha muita dor de cabeça e dor de estômago. Hoje eu não tenho mais. Aí muitas pessoas que têm o dom e não trabalham, normalmente elas são a dor de cabeça, a dor no estômago. Esses são os chakras dela, isso? E pode se tornar um câncer, uma doença nessas regiões? Dependendo assim, se a pessoa levar muito tempo para tomar uma providência, acaba somatizando e vira físico. Certo? Porque às vezes começa a se acumular tantos irmãos perto da pessoa e tanta energia desequilibrada, certo? Não são propriamente obsessores, mas começam energia desequilibrada, a pessoa já se desequilibra por si só, já começa a se incomodar com aquilo, as coisas começam a dar errado, começa a entrar às vezes, muitas vezes, num processo depressivo, que é muito comum, entra num processo depressivo e aí é complicado. E tem acontecido bastante isso. E dores de cabeça, e dores nas costas, e dores, certo? Normalmente na região abdominal, são características de pessoas que têm uma mediunidade e tal, e aquelas energias começam a se acumular nessas regiões. É muito comum o entendimento da segunda e da quinta. A pessoa às vezes chega com uma dor terrível, eles fazem um trabalho espiritual, a dor vai embora. E tempos depois a dor volta, que é mais interessante. Tempos depois a dor vai voltar. Por que a dor vai voltar? Porque o sujeito foi atendido, ficou bem e tal, e não tomou nenhuma providência. Ele continua com o mesmo comportamento que ele sempre teve. Certo? Voltarão os espíritos a abordar e ele vai ter o mesmo problema. Certo? E aí depois daquela ignorância total, a pessoa diz, aquele ser eu me tratei, mas fiquei 2 meses bem, depois voltou a mesma coisa. Certo? A gente não mudou em nada. Certo? Não, a pessoa por ignorância, naturalmente, por desconhecimento, certo? Por desconhecimento, a pessoa continua, não, agora estou bem, continua com a mesma vida, não tomou nenhuma providência. Embora nós sempre alertemos para que ela tome uma providência, certo? Dê um rumo na sua vida. Ela não quer saber, certo? Voltam as dores, certo? Por quê? Porque ela vai ter a mesma abordagem. Nós temos um caso aqui no sujeito, ele é até curioso, e ele tinha dores terríveis nos joelhos. Aí eu olhei e tal, fiz, vamos mandar ele para quarta. Aí mandaram para quarta, teve 2, 3 sessões, ele estava bem, desapareceram as dores, tá? Aí ele voltou. Isso deve fazer uns mais de 2 meses que ele foi dispensado, agora essa semana ele teve aí, começou a me doer no joelho. Não fez nada, ele não vai mudar, ele vai, certo? Agora eu não vou mandar ele para quarta-feira, ele que fica com a dor no joelho, estamos conversando. Ele não vai mudar. Tem gente que quer mudar. Pode falar. E os nódulos no seio é a mesma coisa? É acúmulo de energia também? Não. Está tendo muitos casos? Não. É como eu sempre digo, né? Nem tudo é espiritual. Certo? O problema de nódulos nos seios que tem aumentado enormemente o número de pessoas que vêm aqui com esse problema, certo? Normalmente é fruto de um desequilíbrio emocional profundo. Em algum momento a pessoa passou por aquilo, certo? Há um descompasso e tal no crescimento celular e aí começam a aparecer os nódulos. E às vezes o pessoal chega aqui e nem sabe que tem, né? A gente põe a mão ali, vê que tem. Mas aumentou significativamente, mas não necessariamente. Agora assim, ó, o que vai? Você está falando especificamente do seu caso. Desapareceu os nódulos? Então, estamos diante de um caso, e ele já doía, né? Ele está num processo mais adiantado. Certo? Quando existe a dor, as mulheres em geral aí observem, quando aparecer um nódulo e tiver dor, certo? Vamos tomar providência. Agora assim, ó, o que aconteceu? Não tomei remédio nenhum. Tudo bem, então, você. Mas você fez a sua parte, certo? Você fez a sua parte. Teve uma transformação,
você assumiu, você começou a trabalhar, tal. E o plano espiritual entende que você mereceu. Ponto. Certo? Nós trabalhamos, os valores desapareceram. Mas era cheio de problemas. Não, na verdade, assim, eu não quero entrar nessa história. Eu não quero entrar nessa história de cura e tal, porque não é certo. No caso dela, ela tinha 4 obstruções na antena, certo? A gente fez uns procedimentos aí, o plano superior entendeu e tal, e desapareceram. E agora, através de exames, ela comprovou isso. Certo? Mas aquilo assim, ó, pode ter certeza de uma coisa: se você não se transformasse, você não teria esse merecimento. Certo? A transformação ajuda muito a pessoa. Certo? Porque ela começa a ter um outro entendimento. Mas o plano espiritual tem dedicado a essa casa algumas coisas. Uma luz e uma energia. Tem, como é que eu vou dizer, que as pessoas aqui ficam bastante perplexas de acontecer. Certo? No caso dela, é o caso, não é o primeiro, então tem vários casos. Teve uma outra irmã que teve o mesmo problema, estava tendo, mas aí o caso dela é muito mais grave, porque ela estava tendo um infarto. E aí também, deu um procedimento e tal, e deu a causalidade dela fazer um ecocardiograma numa semana, ser atendido no meio da semana e fazer um ecocardiograma no outro e aparecer as cauterizações. Né? O médico disse que ia levar para um congresso, porque eles não entendem como acontece isso. Não, é verdade? Não entende? Ah? Não, eles vão estudar aquilo, como é que é possível, né? O homem quer saber coisas que ele nunca vai saber. Por que esse tipo de fenômeno acontece? Não é da alçada dele. Se eu perguntar, eu fiquei sempre quando eu ainda começa a falar as coisas para fechar os olhos e tal. E aí, nesse momento, o meu olho parece que tem areia. Tem areia, sabe? Para lá, para cá dele. E só esse. Ah, mas você fica bem, não? Só sente esse... Se sento a... Não tem nada demais, isso é... Não tem nada demais, isso é... Mas não tem, também é... Às vezes a própria concentração vai te levar, certo? Não tem nada de estranho nisso, normal. Porque quando a pessoa se concentra verdadeiramente, certo? Ela fecha os olhos e ela se concentra, ela vê um mundo que não é aquele que está ali na volta dela. Todo mundo, certo? Com uma capacidade de concentração boa, vai ver um outro universo, vai ver. Por isso que a gente pede tanto para se concentrar. A partir do momento que se esvazia mesmo, vê aquele universo todo maravilhoso, você está recebendo uma energia. Às vezes, muitas vezes, uma energia superior. Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Numa palestra, o senhor falou sobre a doença na alma e que essa afeta o corpo. Eu queria saber se tem como nós identificarmos isso e se tem alguma coisa que possa reverter essa doença da alma, eu falo. Esse é o tratamento da quarta. Certo? É que o senhor falou que muitas doenças poderiam ser causadas através do espírito. Exatamente. Então, o que nós fizemos na quarta-feira? Certo? Quando eu vejo que o espírito está desequilibrado, eu falo com o espírito. Eu não falo com a pessoa, porque a pessoa vai me mentir. Não, eu estou ótimo, estou vendo que está péssimo. Certo? O espírito, como ele é livre, ele vai me falar a verdade. Então, eu sempre faço o espírito se manifestar numa médium, certo? Vai se manifestar numa médium e eu tento convencer o espírito a mudar esse comportamento. Certo? Para que, quando ele ficar equilibrado, tudo desaparece. Certo? Esses males
Sim, mas Normalmente. nós não teríamos como fazer isso nós mesmos, conversar com o nosso espírito. Complicado. Complicado. Porque na verdade é o seguinte, não existe o nós. Existe um. Sim, eu digo nós, assim, cada Só existe um princípio inteligente, que é o espírito. Certo? Se você tirar o espírito, o corpo. Certo? E o que é? A matéria. O princípio inteligente que move tudo. Ah, o cérebro? Tá, mas tira o espírito do cérebro. Até foi uma colocação muito interessante na última aula sobre a morte cerebral, a doação de órgãos e tal, que foi falado. Certo? Então, o que acontece? A pessoa tem morte cerebral. Existe um tempo para o perispírito se desligar do corpo. Certo? Mas quando o perispírito romper, se desligar totalmente, a morte é natural. Certo? Então não existe, você não consegue falar, porque só existe um princípio inteligente que é o espírito. Certo? A pessoa, ela é um espírito. O ser humano em si, a matéria, certo? Tem muitas limitações. E o espírito não tem. Então, o que a gente, nesse trabalho de quarta-feira, que a gente tenta fazer, é convencer o espírito. Certo? Se tira todos aqueles, tem um obsessor, tira aqueles espíritos acompanhando a pessoa, e ao mesmo tempo se chama o espírito para convencer o espírito, certo? A mudar o comportamento e o pensamento dele. E, na verdade, quem tem pensamento é o espírito. Tem um caso muito interessante aqui. Uma pessoa que, tragédia familiar e tal, reconstruiu a vida e tal. Mas ele nunca se conformou com as perdas que ele teve. E ele ia se matar. E aí, o que é? E você olhava para o sujeito, ele está bem. Certo? Chamava o espírito dele para conversar, daí que ele... Não, eu não quero mais. Para mim chega. Eu vou me matar e tal, não sei o que. E aí começa toda uma doutrinação do espírito. Certo? E essa é uma outra modalidade aqui da casa também. Muito diferente. Não se fala, as pessoas não acreditam. Mas é isso que eu queria. Eu tenho uma prova agora, essa semana. Essa história assim do trabalho à distância, isso fica uma dúvida. Uma pessoa que está na CTI, UTI, o estado dela, aquela que já teve até morte cerebral e tal. E aí, eu disse para ela, aí eu chamei, quem é que está doente também? O espírito dela, certo? Está desesperado. Chamei ela, chamei o espírito e conversei com ela. O que eu disse para ela? Tenha calma, tenha paciência, você teve um problema muito sério, vai demorar e tal, não sei o que, papapá. E a pessoa estava assim, o cérebro dela estava meio abalado, conversa meio de criança, assim e tal. Na mesma noite ela acorda e ela disse exatamente tudo que eu falei para ela. Falando com a mãe, já não mais com aquele comportamento de criança, dizendo para a mãe, eu tenho que ter paciência e tal, não sei o que. O que é? Doutrinação do espírito. É um outro tipo de trabalho bastante interessante esse que nós fizemos na quarta-feira. No caso, nós, ou comum, eu falo, poderia aprender a doutrinar o espírito através da reforma íntima. Claro. E é ali Ela que tocou num aspecto muito interessante, que é o seguinte: à medida que você vai se reformando, o seu espírito também vai se reformando. Certo? Você deixa de ter raiva, você deixa de ter ódio, você sabe, o seu espírito também vai se reformando. Aquilo é um crescimento. E, na verdade, todo mundo vem para ter uma evolução espiritual. Certo? Ele vem ocupar um corpo para ter uma evolução espiritual.
Mas essa colocação é interessante. À medida que a pessoa se reforma, o espírito tem um outro entendimento de tudo também. Você não vai pensar que todo espírito é evoluído, esperto. Não é bem assim. Certo? Todo mundo tem as suas limitações. As limitações desse plano, naturalmente, são transferidas para o próximo. É um processo de evolução contínua. Mais alguma colocação? Eu gostaria de fazer uma colocação. E se eu, porventura, estiver errado, é a oportunidade de nós aprender. Eu sou um espírito encarnado. É isso? Eu sou um espírito encarnado. No livro dos Espíritos nos diz assim, que o espírito encarnado é dominado a alma. Então eu sou um espírito encarnado dominado a alma. E dá a impressão que a gente tem dualidade. É uma coisa que me dá na cabeça, mas o espírito é o mesmo. A questão é o seguinte, o espírito livre, o senhor falou uma vez da questão do o homem perdoa, o espírito não perdoa. É quase a mesma situação. Né? Então assim, eu, espírito livre da matéria, eu tenho outro entendimento. É isso? Agora, eu, espírito, nessa matéria, eu sou limitado. Evidente? É isso, doutor? Pois eu acabei de citar antes, inclusive, as convenções sociais. Certo? Você tem um monte de condicionantes que te levam a um tipo de comportamento. Que o espírito não concorda. Que o espírito muitas vezes não concorda. Certo? E existe, aí é onde existe o desequilíbrio também. Desequilíbrio espiritual. Aí eu tocou num ponto importante que é o seguinte. Do desequilíbrio que é o seguinte. O desequilíbrio espiritual é uma discordância do espírito com a ação do encarnado. Por convenções sociais, por interesses, por um monte de coisa, a pessoa age de uma forma que o espírito não concorda. Certo? E existe o desequilíbrio. O desequilíbrio espiritual, na verdade, é um choque entre o espírito, certo? Livre E o espírito livre com o espírito. encarnado. A ação do espírito livre encarnado com o espírito livre. Certo? Obrigado. Este exercício que o senhor comentou, pediu para que a gente fizesse, que na realidade ninguém fez, não seria a possibilidade de responder, no caso, a questão que ela fez, de a gente ter a capacidade de interagir com o nosso espírito, conosco mesmo, né? de nos estar fazendo a reforma e nos ajudando. Não, presta atenção. Essa concentração é uma interligação do espírito com Deus, não com ele mesmo. Vai mais além. Claro, muito mais além. Porque o objetivo é reformar o espírito, certo? Ele faz uma conexão, se concentra e leva o pensamento a Deus. Então é muito mais profundo que uma conexão com Deus, certo? Vai te ajudar muito mais. Essa história, só um parênteses ali sobre essa história, isso é uma confusão entre espírito e alma. Certo? Espírito é uma coisa, a alma é outra. Certo? Só para você saber. Você diz, não, mas enquanto eu estou encarnado é isso, que eu estou desencarnado. Não, confusão. Presta atenção. A alma é como fosse a memória de um computador. Certo? É um chip que guarda todas as encarnações passadas. Por isso é possível o acesso e a regressão. Certo? O espírito é o princípio inteligente. Aquilo ali é como se fosse a caixa preta de um avião. Certo? Isso é a alma. O espírito, naturalmente, que é o princípio inteligente da existência. Doutor, baseado no livro do mal, Ninguém vai perguntar do senhor mesmo. baseado no livro do mal, ele faz a reencarnação, ele vai até onde está o problema, aquele espírito. Mas aquela regressão que muitas pessoas fazem para descobrir o passado, qual é a diferença dessas duas colocações? Ele faz até onde está o problema, e tem pessoas que fazem para saber o que foi o do passado. Não, uma é curiosidade, né? Esse de o pessoal quer regredir, não, eu quero saber o que eu fui no passado. Normalmente, sabe, se desequilibra, fica péssimo.
Certo? É evidente, porque se a pessoa está aqui é porque ela tem alguma coisa para pagar, a encarnação dela foi um tanto quanto tortuosa e ela veio para pagar. É óbvio que ela teria problema, certo? Senão ela não estaria aqui. Daí fica decepcionada e tal, aí procura um psicólogo, aí fica pior. O problema da cura através da regressão, certo? Eu não vejo muito, certo? Para mim isso é uma conversa fiada. Se você vai lá, eu já falei isso por ocasião da caminhada, de uma palestra que eu dei sobre a caminhada do Espiritismo, que essas vigarices que tomam dinheiro de todo mundo, certo? Porque ele vai lá e você identifica o problema lá naquele tempo, certo? Mas se você não tiver um espírito de luz para tirar o mal do cara, estamos conversando. Não acontece nada, você identificou, certo? Mas quem trabalha? Agora eu pergunto, para tirar o mal de uma pessoa, precisa regredir? Certo? A gente precisa mostrar o caminho. Certo? Porque isso é uma técnica. E aí se vale da alma. Certo? Ele abre a caixa e vai, olha aqui, esse sujeito teve um problema desse natureza que hoje está se refletindo aqui. Vai na gavetinha certa. Ele vai, certo? Porque vai tirando certo? Os arquivos. Vai procurando nos arquivos da alma. Certo? Vai procurando os arquivos. Lá pelas tantas, ó, o problema está aqui. É como se fosse detectar um problema. Um programa e tal. Certo? Agora, como é que eu vou consertar? É como se você tiver que consertar uma máquina. Você identifica o problema, mas se não tiver alguém para consertar, estamos conversados. No caso da regressão, que eles chamam de regressão terapêutica, certo? Se o espírito de luz não trabalhar, não adiantou nada. Certo? Nós não precisamos dessa, graças a Deus. Eu fiz essa pergunta porque no canal 22, às 4 horas, domingo, eles falam sobre vários temas. E uns 2 e 3 domingos atrás eles falaram sobre a regressão. Só que muitas vezes tem efeito, por quê? Porque a pessoa que faz é um médium preparado para fazer aquilo, certo? Que são raros. Não, mas é o que ele falou, se não fizeram com o médium de cura. Por quê? Porque ele é um médium de cura, por isso que ele faz, certo? Ele usa a técnica e facilita o trabalho dele, certo? É mesmo como o médico vai tratar uma pessoa, certo? Se ele tiver os exames é muito mais fácil, certo? Eu, por exemplo, trato sem exame, sujeito, mas ele é um médium de cura. Se ele não fosse médium de cura, não ia ajudar a pessoa em nada. Ia lá, voltava os arquivos para o mesmo lugar, com o mesmo dano. Certo? Então, mas são técnicas. Provavelmente, e isso é uma coisa que eu acho, que eu tenho esse entendimento, o médium de cura não precisaria disso. Certo? Porque ele vai identificar o problema da pessoa e vai fazer o trabalho. Certo? A eficiência é a mesma. E naturalmente, quando você põe a mão numa pessoa, um médium de cura, certo? Ele sabe que tipo de problema temos ali. Certo? E ele vê o problema. Certo? O médium razoável vai ver o problema. Certo? Tem alguns que se valem dessa técnica, então a maioria usa a técnica, vai lá, olha e tal, e faz aquela onda toda, cobra uma grana e não resolve o problema da pessoa. A grande maioria é isso. Eu sou testemunha, doutor. Eu fiz 13 vezes. Fiz 13 vezes. Nas 13 vezes apareceu a mesma história de um índiozinho. Eu via esse índiozinho, mas eu não entendia o porquê. Era um arquétipo de existências anteriores. E esse índiozinho era meu amigo. E esse aqui é testemunha, nós gostávamos de mato, nós gostávamos de água. Era loucura, era desespero. Chegava um mato dentro do ônibus, o carro ficava louco, né? Tirar ele lá. O que fizeram nessa versão? Desligaram esse desvio. Fizeram o encaminhamento dele, se ligou de mim. E eu melhorei? Claro que não, né? Eu melhorei. Eu me tornei mais triste. Claro. Eu era alegre. É a única coisa que dava alegria para ele. Eu vou pro coelhinho, me tiraram do coelhinho. Isso é muito amador. Só para ajudar um pouco. Né? Não, é que tem muito amador nessa história. É isso que eu me bato, que o espiritismo, as federações, eles não combatem esse tipo assim. Isso deveria fazer,
vários testes com o cara para ver se o cara realmente tem capacidade de usar isso. Agora você faz um cursinho de 15 dias aí sai. E aí as pessoas estão desesperadas e vão lá e pagam, que é pior. E isso sim é muito perigoso. Você vai mexer num arquivo, você nunca sabe qual vai ser a consequência. Hoje eu fiz essa pergunta porque desde que eu escutei esse programa, isso começou a me chamar a atenção, porque nesse programa eles apoiam a regressão. Eles acham que eles convidam a pessoa. Mas esses modismos, na verdade, todo mundo gosta de modismo, adora modismo. Não, então, e a pessoa inventa uma palavra nova, então ela é mais interessante ainda. Então começa com esse negócio, regressão terapêutica. Como é que é o nome da outra? Terapia reencarnacionista. É a mesma coisa, tudo igual. Mas um usa um termo, usa outro tal, cobra para dar curso. Doutor, já que eles estão falando em regressão, assim, num sonho, a gente pode, nem, às vezes, já sonhei nisso, a gente se vê numa época diferente, com as roupas da época, pode ser, de uma vida passada. É evidente, tá? O sonho é assim, a pessoa dorme e tal. O sonho tem 3 aspectos. Ele pode ser atual, ele pode regredir, certo? E no caso de pessoas que têm uma sensibilidade um pouco maior de evidência, ele pode avançar. Não uma data muito longa, mas ele pode avançar, certo? Por isso que muitas pessoas dizem assim, sonhei com isso, e aconteceu. Certo? Muito normal isso. Mas é normal. A pessoa volta na época e tal, certo? Porque isso também é o quê? O acionamento de um outro. O senhor faz uns direções na quarta-feira de vez em quando, né? Põe a mãozinha assim, eu vou te mostrar agora lá como está o processo. Vamos lá para ver como é que está. Não, mas isso assim, ó. Pô, eu espírito desencarnado. Não, mas aqui, ó. Isso não tem muito mistério, sabe? Isso é uma coisa simples. Isso é uma coisa simples, que é o seguinte. Aquilo está dentro da cabeça do sujeito. Certo? O que eu faço? Eu vou no compartimento do cérebro dele e mostro como é que era a vida dele. Quem eram as pessoas que amavam ele e tal, certo? Para que ele seja tocado por aquele componente do amor que todo espírito, por mais trevoso que tem, ele tem o amor dentro dele. Nós temos que arranjar, e aí as formas são as mais diversas, certo? De despertar nele o amor. Então você vai, muitas vezes você vai, a pessoa está ali e tal, é um obsessor terrível, tá? Não há forma de convencê-lo e tal, daí eu começo a mostrar para ele, certo? A mãe, o filho e tal, e ele começa a amolecer, certo? A se dar conta que realmente pode existir um amor. Muitas vezes as pessoas, e realmente isso acontece, estão esperando ele, certo? E acompanham com sofrimento aquela trajetória, certo? Estão esperando ele. E eu mostro essas situações. Tá? A gente consegue mostrar algumas situações e tal, com o intuito sempre de ajudá-lo, né? Que ele se eleve e tal, entre num processo de recuperação. Normalmente aí eles tocam de que a existência dele foi perdida, de que tudo aquilo que ele estava fazendo era horrivelmente errado, certo? E que ele pode ter uma outra perspectiva. Então agora nós estamos usando um outro método. Um outro método que é nossa clínica. Certo? Tem um resultado mais eficiente. Certo? Porque na clínica nós preparamos o sujeito já para ele vir, se desculpar e subir. Certo? Normalmente ele diz assim, eu vim aqui e tal, ofendi, briguei e tal, mas fui lá e fui tratado muito bem. O que esse irmão precisa? Precisa de carinho, precisa de amor, certo? E eu sempre digo, às vezes, principalmente para os doutrinadores, você pega um espírito muito grande, que ele chega muito bravo, você, a primeira coisa que você faz, você briga com ele. Para que aquela energia que ele tem saia fora. Certo?
aquilo que está impregnado nele, ele põe para fora. Certo? Então, por isso que tem aquelas brigas, às vezes, tanto quanto necessário. Deixou um pouco bruto. Não, e tem casos, nós tivemos um caso aqui, agora, essa semana, aconteceu a semana passada e essa semana se concretizou, que foi assim, o caso da mãe daquela senhora que desencarnou agora. A mãe estava atrapalhando ela, certo? Estava atrapalhando ela e não queria sair do lado dela. Não sei se a senhora acompanhou esse. Não, a senhora não estava. Certo? E a mãe ali, como um escudo, não deixava a criatura desencarnar, a criatura em profundo estado de sofrimento, e ela absolutamente perturbada e tal, e estava trabalhando. Mandei para um lugar lá, a mulher desencarnou. Certo? Foi ela. Ficar ali naquele processo de sofrimento ali interminável. Certo? Porque a mãe não aceitava que ela desencarnasse. Não, a mãe quer cuidar dela. Daí ficou aquele... Certo? São situações, as mais diversas situações que envolvem esse tratamento espiritual. É bastante interessante. Um dia nós vamos conversar sobre isso. Pessoal, mais alguma questão? Quem quiser perguntar, pode perguntar aqui. Ah, todo mundo sabe tudo, né? Então... Era isso, professor? Mais alguma colocação? Não? Por enquanto, tá bom. Mas, só mais uma observação, assim, são casos o espírito, ele vem para evoluir, certo? O espírito mais primário vem para evoluir. Muitas vezes isso não acontece, certo? São os casos que eu já comentei aqui, de pessoas que cometem o mesmo erro de uma encarnação anterior. Eles vêm para fazer uma caminhada diferente. Muitas vezes escolhem um lugar não é propício, mas ele quer, não, eu quero ir lá, certo? Nós temos encarnações vigiadas, nós vamos conversar um dia sobre isso, certo? As encarnações vigiadas, que são as mais complexas, complicadas. Nós ainda vamos conversar sobre isso. Mas em qualquer situação, o espírito sempre vem para uma caminhada de evolução. Que é que eu espero que aconteça com vocês, que vocês passem a estudar, né, comecem a ler, aprender mais, se dedicar mais. Mas, de qualquer forma, não tem mais pergunta, agradecer a presença de vocês. Me sinto muito feliz com a presença de todos. Vocês têm tirado algum proveito dessa nossa conversa? E a gente tenta trazer alguns ensinamentos do alto. Algumas coisas, muitas vezes, que não são do conhecimento de todo mundo, para que as pessoas, naturalmente, facilitem a sua caminhada. Esse é o objetivo maior. O objetivo maior de todo filho de Deus é ser feliz, nessa ou em outra encarnação. Ok? Obrigado. Obrigado. Pedir ao coordenador que faça o encerramento do trabalho. Relaxa o corpo. Fixe bem o pulmão já no nariz. Libere esse ar. Eleva o pensamento de vocês a Deus, o grande engenheiro desse universo. A Jesus. E a todas as entidades que estão aqui. E a todos os irmãos do colegiado espiritual que assistiram a essa rica esse conhecimento. Mas vem demonstrar essa palestra de hoje
responsabilidade do médium, a responsabilidade com o trabalho. Porque nós recepcionamos irmãos espirituais carentes. E qual é a nossa missão? Ser intermediário, estarmos preparados para dar as informações necessárias, sentir a energia do ambiente, para que essas entidades que aqui vêm, esse grupo maravilhoso, acompanhar dessa entidade espiritual que faz esse trabalho digno, de amor, oriente esses irmãos, que são nossos irmãos, são nossas responsabilidades, para que nós possamos encaminhá-los eles para as colônias, para os hospitais, para a clínica. Por isso que nós temos a responsabilidade, cada vez mais, de estudar, de ler, de trazer esse conhecimento para as salas de trabalho, levar esse conhecimento para o nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na rua, com nossos amigos, para que nós não nos desequilibramos. Sejamos irmãos de luz, se são médiums, porque têm potencial. Mas cada um de vocês tem uma luz interna no coração. Então vamos aquecer, vamos acender ela, vamos interligar todas nessa casa, cada um com as entidades que aqui estão. Mas é através do pensamento, é através do conhecimento, é através do trabalho, da concentração. É isso que essa entidade maravilhosa, nosso querido irmão, veio e vem falando há muito para vocês, para nós. Para que nós aproveitamos o tempo. Aproveitemos essa oportunidade que estamos nessa encarnação. De mais uma vez estarmos a serviço do bem, a serviço do amor e da caridade para nossos irmãos, principalmente aqueles tanto faz encarnados, mas principalmente os desencarnados que estão batendo à porta da casa, pedindo auxílio, pedindo socorro, pedindo esclarecimento. Às vezes vem muitos, eles relutam, ficam bravos, mas eles no fundo, eles querem também serem encarnados. Vamos refletir bem. Vamos nos tomar de responsabilidade cada vez mais e nos elevarmos. Elevando esse pensamento ao grande Pai e a todas as entidades desta casa, a entidade que comanda os trabalhos nessa noite, eu peço permissão a todos para o encerramento desta palestra. Que assim seja. Que assim seja.